Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravado aqui no SZ Working, um espaço no coração de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 860, com toda a estrutura, toda a equipe maravilhosa, para que você possa tirar o seu projeto de podcast, de conteúdo do papel e transformá-lo em realidade. Eu sou o jornalista Ludwig Larré, hoje substituindo o titular desse espaço, o colega Albano Gado. E o nosso convidado de hoje é o deputado Rodrigo Lorenzoni. Deputado, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão de pedágios, impostos, infraestrutura, na qual o senhor tem concentrado bastante atenção. O senhor participou ativamente da CPI dos pedágios e hoje, olhando esse modelo de free flow, até tivemos agora uma recente decisão, né, pela isenção das multas, pela devolução das multas que foram aplicadas em alguns casos. O senhor acredita que esse sistema realmente beneficia o motorista ou apenas mudou a forma de cobrança? Bom, Larré, já começamos com tudo, né? Com um assunto denso e importante aí. E antes de responder, queria agradecer a ti, toda a equipe do Porto Alegre Oficial, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre os assuntos importantes do nosso estado, nesse espaço fantástico aqui, né, desse canal de comunicação que vem crescendo muito, com muita credibilidade, que vem ajudando os gaúchos a se informarem e entenderem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Em relação à questão da infraestrutura, nós temos aí um leque grande de pontos para observar, né? O Rio Grande do Sul é um estado que acabou ao longo do tempo apostando quase que exclusivamente no modal rodoviário, né? O modal aquaviário e ferroviário, em que pese nós tenhamos muitas vocações, não foram observados, na minha opinião, como deveriam, mas isso é motivo para um outro debate, né? Em relação à questão das rodovias, o processo de concessão para que a iniciativa privada possa trazer investimentos com mais agilidade, com mais eficiência, com mais qualidade que o poder público, eu sou absolutamente favorável. Eu acredito que a ferramenta das concessões e das privatizações são as melhores ferramentas que tem para que a gente possa avançar com rapidez. Tem uma premissa que precisa sempre ser observada pelo gestor público. Se esse processo de concessão estará ou não atendendo o interesse público. Se este processo de concessão ou de privatização estará realmente melhorando a vida das pessoas com um preço justo. E foi exatamente este o gargalo que nós nos deparamos na CPI do pedágio, na discussão do bloco 1, do bloco 2 e do bloco 3 de rodovias, no qual o governo do estado apresentou, na nossa avaliação, um projeto de concessão absolutamente desequilibrado, pois era um projeto de concessão que utilizava uma ferramenta, o free flow, que pode ser uma excelente alternativa quando bem aplicado. Muitos países do mundo usam e usam bem essa alternativa, né? O governo apresentou um projeto onde esta ferramenta não é bem utilizada, pois nós teríamos uma goleira daquelas de free flow em média a cada 15 ou 16 quilômetros. Nós teríamos aqueles pórticos dentro de áreas urbanas, né? Então, para o cidadão se deslocar dentro da sua própria cidade, ele teria que, em alguns locais, pagar pedágio, que parece algo inconcebível. E quando nós íamos analisar o contrato do ponto de vista global, o contrato previa um custo de quilômetro para o contribuinte de 19 centavos, quando a média nacional é de 11 centavos. Ou seja, o projeto que foi apresentado para o Rio Grande do Sul ele tinha um desequilíbrio gigantesco, pois ele era muito bom para as concessionárias e muito ruim para a população. E para não me alongar mais, mas tem um dado importante também, que as grandes obras de infraestrutura ou de ampliação, duplicação, previstas no contrato, era para que começassem a acontecer entre o 6º e o 10º ano de contrato, o que também não nos parece algo que contemple o interesse público. Por isso
que nós demonstramos essa inconsistência ao longo dos trabalhos da CPI. Né? O Tribunal de Contas fez com que o governo ajustasse o seu edital, mas mesmo assim, quando o edital foi publicado, em virtude destas distorções e da insegurança jurídica que o próprio contrato trazia, não apareceu nenhuma empresa interessada, e que bom que não apareceu, porque dá a chance agora do Rio Grande do Sul encontrar um caminho em que nós possamos buscar a parceria e o investimento privado, mas que a cobrança do pedágio caiba no bolso do cidadão e não traga problema para a economia local e regional. Além dessas questões relacionadas ao valor da concessão, valor pago pelo usuário das rodovias, o senhor acredita que tenha faltado também um pouco de comunicação com o motorista, que muitas vezes não entende, ele falta conhecimento das condições de pagamento, a questão das multas também? Sim, sem dúvida, Larrea. Foram emitidas quase 1 milhão de multas nos free flows, né, das pessoas que passaram e não pagaram. Mas a origem disso também está num contrato mal feito por parte do governo e numa incompetência ou numa incapacidade da AGERGS, que é a agência de regulação, que é quem fiscaliza os contratos. Né? As empresas teriam que fazer um processo de comunicação, educação e orientação do motorista de uma maneira muito ostensiva e intensiva, né? Para que justamente pudesse trazer para a população as informações diante da mudança, que aquelas praças estavam lá, que era necessário pagar, que teria um tempo para pagar, em quais canais a pessoa poderia pagar, né? E na verdade isso tudo não aconteceu, simplesmente se instalaram as taxas, as goleiras, né? As plataformas de cobrança, mínimas informações para a população, e o cidadão no seu dia a dia, o empreendedor, o transportador, muitas vezes não se atentava que aquilo já estava em vigência. E ao longo da CPI ficou muito claro que o governo tentou, com a sua omissão na fiscalização, fazer uma máquina de arrecadação, né? E geraram aí bilhões em multas arrecadadas na nossa avaliação de forma indevida, e isto foi pauta, né, de investigação, de análise da CPI, e nós conseguimos avançar até um processo em que essas multas acabaram sendo canceladas pelo governo federal, e o Ministério Público também abriu um expediente para investigar esse processo justamente em defesa do cidadão que foi submetido a um novo processo de arrecadação sem ser informado de forma indevida. Então, este é mais um elemento que comprova a fragilidade e a incompetência da construção do projeto de concessão por parte do governo. E não só, quando a gente fala no projeto de concessão, ele não inclui só o processo da venda ou da entrega da rodovia. Ele pressupõe que estejam bem delimitados todas as obrigações que o concessionário terá, tudo aquilo que precisa ser servido, né, de informação e de serviço ao contribuinte, e com uma ação efetiva da agência de regulação que fiscaliza. E aí nós temos um outro problema. O governo do estado indicou e trabalhou para consolidar como presidente da agência de regulação, a agência de fiscalização, o mesmo servidor que foi quem fez o contrato na sua origem. Tem um verdadeiro conflito de interesse aí, pois como que ele vai fiscalizar o contrato que ele fez? Se ele identifica irregularidades do contrato que ele fez, ele vai punir ele mesmo. Então, nós, inclusive, pedimos o afastamento do presidente da AGERGS, ou a troca, para que a gente possa ter uma condição de independência total da agência na defesa dos interesses da sociedade e do usuário das rodovias, no caso específico da concessão rodoviária. Essa iniciativa do governo federal, que culminou aí com a suspensão das cobranças, até com o ressarcimento das multas, então ela, de certa forma, vem ao encontro daquilo que foi construído pela CPI. Sem dúvida, né? Essa é uma discussão que se deu
em âmbito nacional, porque muitos estados também implementaram o Free Flow. Alguns estados tiveram as dificuldades que o Rio Grande do Sul teve, outros estados não tiveram, pois tiveram a capacidade de fazer esse sistema de uma forma mais adequada. E ao longo dos trabalhos da CPI, nós convidamos para conversar os interlocutores do governo federal, né? E esta pauta foi levada ao governo do estado, ao governo federal, e aí, ao fim e ao cabo, o governo federal acabou tendo a sensibilidade, o entendimento de que efetivamente era necessário fazer o cancelamento destas multas para que nós possamos estipular um novo prazo, uma nova condição que preserve aí, né, o bolso e o respeito ao cidadão, que havia uma relação ali completamente desequilibrada entre a cobrança e o pagamento. Deputado Rodrigo, o senhor defendeu, né, a proposta de extinção da CRLV, né, a taxa de registro e licenciamento de veículos, né, que acabou vetada pelo governo do estado. E por que o senhor considera injusta essa cobrança? Bom, primeiro que eu trabalho muito, né, como pauta de mandato e foi meu compromisso na última eleição com os eleitores de trabalhar para que o peso do Estado diminua no bolso do cidadão, né, dentro daquilo que é possível, né? E nós identificamos, né, primeiro, as taxas, o governo pode, pelo Código Tributário Nacional, criar taxas, desde que essas taxas elas sejam para a prestação de um serviço específico. Elas precisam cobrir o custo de um serviço específico, isto é taxa. Imposto é o ICMS, o ITBI, o IPTU, o IPVA, o imposto o governo cobra para cobrir os custos do Estado e fazer os investimentos públicos. As taxas são para cobrir um serviço específico. No caso da taxa de licenciamento, ela foi criada lá em 85, pelo governador Jair Soares. Quando o Estado começou a comprar papel moeda, imprimir o documento e expedir este documento pelo correio para a casa das pessoas. Então, vamos lembrar que até 2019, os proprietários de veículos recebiam na sua casa aquele documento verde que nós tínhamos que levar junto ao veículo enquanto transitávamos com os veículos. E esta taxa foi criada justamente para cobrir este custo, a compra do papel, a impressão e o custo do correio. Bom, em 2019, o processo de dispensação do documento foi digitalizado. Ou seja, os proprietários passaram a receber o documento no seu e-mail, no seu aplicativo, e o fato gerador da taxa acabou. O Estado parou de comprar papel, parou de imprimir. Extingue o custo. Só que o governo não extinguiu a taxa. E esta é uma discussão que vem sendo feita na Assembleia desde 2020. Foi digitalizada em 2019, em 2020, a deputada Anne Ortiz e toda a bancada do MDB, inclusive do atual vice-governador, ele próprio assinou um projeto igual ao meu para extinguir essa taxa, pois já havia a compreensão de que o fato gerador foi perdido. Naquela legislatura, o processo não teve tempo de tramitar as etapas legislativas, acabou a legislatura, o projeto foi arquivado e nós reapresentamos em 23. Discutimos em 23, 24, 25 e conseguimos pautar no plenário para votar no ano de 26. E a unanimidade dos deputados de todos os partidos, de centro, de esquerda, de direita, votaram a favor do fim da taxa, porque me parece que é algo que se tornou óbvio para a compreensão da sociedade que esta é uma taxa injusta. Inclusive, esse projeto chegou ao plenário por um acordo de líderes. E não há nenhum registro que o líder do governo, o líder do partido do governador, o líder do partido do vice-governador tenham feito qualquer ressalva para não votar. Então foi ao plenário com um acordo unânime dos líderes e por votação unânime nós entendemos que o parlamento fez justiça com a questão tributária. Para surpresa de todos, o governador vetou a lei. E o senhor acredita que esse veto tenha sido mais por questões técnicas, orçamentárias ou políticas? Bom, eu acredito que é por uma visão que o governador tem de que as pessoas existem para servir o Estado. O Estado, para ele, é a razão de
protagonismo dentro de uma sociedade e as pessoas precisam sim botar dinheiro lá para cobrir o custo do Estado. Eu enxergo um mundo diferente, eu enxergo que o protagonismo da sociedade é do cidadão e o Estado existe para servir o cidadão e para isso ele arrecada impostos ou até mesmo taxas, desde que seja justa e correta. Porque o governador não traz nenhum argumento técnico, ele não traz nenhuma questão de ordem constitucional, ele traz uma questão de ordem financeira. E aí, se tu me permite, eu até faço o contraponto aqui. Por favor. O governador diz que que o Estado não pode abrir mão dos 750 milhões de reais que são arrecadados indevidamente pela taxa de R$ 114 de licenciamento de veículos e que parte desta taxa é utilizada para fomentar o Fundo Estadual de Segurança Pública. 250 milhões de tudo que o governo arrecada com a taxa de licenciamento, ele investe no Fundo Especial de Segurança Pública. Esse é o argumento do governador. Bom, vamos lá. O Detran, que é a autarquia que recebe esse recurso, ela é uma autarquia superavitária, ou seja, quando acaba o ano, sobra no caixa do Detran 1 bilhão e 100 mil reais. Se nós tirarmos do superávit do Detran, da receita do Detran, os 750 milhões da taxa de licenciamento, ainda vai sobrar 350 milhões de reais no caixa do Detran, garantindo um superávit de 350 milhões de reais. Se o governador quiser seguir mandando o dinheiro para o Fundo Especial de Segurança Pública, e é importante, ninguém questiona isso, ele pode mandar os 250 milhões para o Fundo Especial e ainda vai sobrar 100 milhões de reais livre no caixa do Detran. Então a discussão que nós deveríamos estar fazendo é o que é que o Detran faz com tanto dinheiro, que a sociedade nem sempre enxerga. Ou seja, o argumento que o governador usa, ele não para de pé, né? Porque eu acabei de demonstrar aqui, com essas informações são baseadas em dados oficiais e atestadas pela Fundação de Estudos Econômicos da FEComércio do Rio Grande do Sul, que eu tenho o documento, tenho disponibilizado a todos. Ou seja, o que o governador não está querendo é abrir mão de nenhum tipo de receita. E ele está fazendo algo que também não pode, que é direcionar o recurso da taxa para bancar custos do Estado. A Constituição do país não permite tu transformar taxa em imposto. Ele pode estar, inclusive, incorrendo em um ato de improbidade administrativa que também precisa ser observado nessa discussão. As leis de transparência, as leis de acesso à informação consolidam esse retrato, esse recorte, né, e dão conta de para onde está indo essa receita do Detran? Sim, parte desta receita vai para o caixa único do Estado. Mas esta receita que é fruto de uma taxa, ela não pode ir para o caixa único porque ela não é imposto. Então nós temos aí um claro desvio de finalidade do uso desse recurso, que isso não pode acontecer, porque isso acaba trazendo uma distorção de arrecadação que penaliza o cidadão que é obrigado a pagar algo que ele não deve para sustentar parte do custo da máquina pública. Nós teríamos que estar discutindo como, então, diminuir o custo da máquina pública para poder fazer frente a esse recurso que ele está levando para lá de forma indevida. E aí nós podemos elencar aqui N possibilidades, porque nós estamos falando algo em torno de 500 milhões de reais, né, levando em conta que 250 milhões vai para o Fundo Estadual de Segurança Pública e que pode continuar indo pela verba do próprio superávit do Detran. O governo do Estado do Rio Grande do Sul hoje é o governo de todos os governadores da história, desde que houve a redemocratização do Brasil, que tem o maior número de secretarias de Estado. Isso é muito pouco falado, mas nenhum outro governador teve tanta secretaria. Será que precisa de tanta secretaria? Quanto custam estas secretarias? Quando o governador optou em reformar a quadra de beach tênis do Palácio das Hortênsias, onde ele joga, onde ele descansa, ele está usando o recurso do Caixa Único. Precisaria o Palácio das Hortênsias ter uma quadra de beach tênis? Quando o governador escolhe pegar 3 bilhões de reais do Fundo da Reconstrução para colocar
no caixa das concessionárias para que elas possam atender as estradas, isso nós barramos na CPI, ele está fazendo uma escolha. Quando o Banrisul e outros órgãos do governo escolhem em gastar mais de 200 milhões de reais em publicidade, é uma escolha política. E eu não sou contra os governos investirem em publicidade. O governo precisa comunicar muitas coisas. Mas será que nesta proporção? Será que o Rio Grande do Sul precisa ser tomado de outdoors gigantescos que não dizem nada a não ser o Rio Grande do Sul está diferente? Ou seja, nós temos aí, e poderia aqui seguir ainda, não vou alongar, né? Trazendo N exemplos de possibilidades de ajuste de despesa, penduricalhos para o alto escalão, né, as corporações. Eu não sei se o cidadão sabia, mas os auditores fiscais da Fazenda do Estado recebem uma gratificação por resultado. E o Estado é deficitário. Os procuradores do Estado recebem verba de sucumbência. Quando eles defendem o Estado e ganham uma ação, quem perdeu a ação paga, mas paga para o bolso do procurador. Quando o procurador perde, aí quem paga é o Estado. Ou seja, nós temos uma série de distorções na alta casta do funcionalismo que também precisa ser discutida. E como é que o Legislativo trabalha de forma estrutural questões como essas, né? Já que é uma prerrogativa do Legislativo, né? Fixar os moldes, as leis, enfim, definir quais são os direitos dos servidores, né, e outras questões. Nós temos tentado trabalhar muito nesta identificação, né, e no posicionamento de alertar a sociedade contra isto e tentar evitar quando existem essas distorções. Porque essas distorções, elas acabam, ao fim e ao cabo, prejudicam o cidadão gaúcho que paga essa conta e o servidor público que menos ganha. Então há um desequilíbrio, inclusive tiveram alguns projetos ao longo desse ano, dessa legislatura, que agudizavam isso, e eu fui um dos que votou contra o projeto, não por ser contra os servidores públicos que estavam sendo beneficiados, mas por entender que eles já têm um benefício que superam os demais e que nós estaríamos aprofundando uma divergência, uma diferença e uma injustiça. E esse é um debate que nós precisamos fazer publicamente e que muitas vezes o governo barra esse debate porque os governos não gostam de cortar custos. Os governos gostam de administrar os recursos do ponto de vista da receita e do gasto. E cada vez que os governos olham só para a receita e para o gasto, nós estamos aumentando o tamanho e o custo do Estado. Uma coisa importante, nós fixamos agora, aliás, estamos discutindo a fixação e vai provavelmente ser aprovada a fixação da data base do servidor público, porque isso não existia no estado do Rio Grande do Sul. Então o servidor público não tinha uma data para discutir com o governo a reposição ou não da sua remuneração. E como isso não existia, o que os governos ficavam de alguma forma habilitados a fazer? Eles escondiam a sua incompetência administrativa, o seu excesso de gastos, aumentando impostos e sacrificando o salário dos servidores públicos. No momento em que nós botarmos a database, nós vamos obrigar, e aí é uma ação do legislativo, nós vamos obrigar o governador, qualquer ele que seja, ou a governadora, quando chegar o dia 1º de março, ele vai ter que fazer esse debate. E ele vai ter que dizer, eu vou dar 0% de reajuste, porque eu gastei demais aqui, lá, colar e tal. Ou ele vai ter que se preparar ao longo do ano, fazer uma gestão eficiente, para quando chegar lá no 1º de março do outro ano, ele ter condição de remunerar ao menos a inflação para o servidor público. Então, existem uma série de maneiras, né, de atuar e de trabalhar isso, mas a principal delas nesse momento é fazer esse debate que nós estamos fazendo aqui. É poder dar luz ao que acontece, né, nos bastidores, é poder dar luz ao que acontece nas estratégias de governo e poder deixar mais transparente ou mais presente na sociedade gaúcha a necessidade que nós temos que discutir e cobrar que os governantes cortem custos, o que não quer dizer cortar benefícios ou direitos, benefícios para o cidadão que precisa ou direitos para os servidores públicos. Ele tem que cortar custos excessivos que não se justificam.
Deputado, o senhor apontou agora há pouco, né, que considera excessivo o número de secretarias de Estado do governo do Rio Grande do Sul, segundo o senhor, um dos estados que mais secretarias possui. Nessa linha de que o gestor público deve cortar custos sem cortar serviços prestados à população, qual a sua avaliação de secretarias que podiam estar fundidas a outras ou fazer parte de outro órgão? Enfim, qual a sua visão sobre o assunto? Perfeito, Larrea. Eu acho que nós temos algo emblemático no Rio Grande do Sul, que é o seguinte: nós temos a Secretaria de Transporte, Infraestrutura e Logística, nós temos o DAER e nós temos a EGR. Nós temos 3 estruturas no estado do Rio Grande do Sul para cuidar da mesma coisa, de estradas. E nenhuma está cuidando bem. Então, e todas custam. Então, se nós tivermos a capacidade... as responsabilidades não são as mesmas. Não, em parte são, em parte não são. E em partes elas são sobreadas. Então, se nós conseguíssemos pegar e transformar juridicamente esta estrutura em uma estrutura só, nós poderíamos potencializar. O DAER tem problema de engenheiro, a Secretaria tem problema de engenheiro e a EGR tem problema de engenheiro. Se nós juntar todos, nós aumentamos o time de engenheiros, né? A fiscalização, o DAER tem perna curta, a EGR tem perna curta. Bom, se nós juntarmos todos, nós podemos ter algo que seja mais sinérgico, né? E otimize o investimento. Sabe o que acontece? O DAER falta engenheiro, ele vai lá e faz uma contratação emergencial de engenheiros. A secretaria falta engenheiro, ela vai lá e faz uma contratação emergencial de engenheiro. A EGR não tem engenheiro, vai lá e faz uma contratação emergencial de engenheiro. Se nós juntássemos todos, provavelmente nós teríamos uma necessidade de contratação menor emergencial de engenheiros para recompor o quadro. Então, este é um pilar que eu levo assim como uma marca, que nós teríamos que revisitar isto e encontrar uma forma de potencializar. Outra coisa, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria da Agricultura. Eu pergunto, qual a diferença de tu plantar um pé de feijão em 1 hectare ou em 100 hectares? Qual é a diferença, tirando a escala, qual é a diferença de tu criar um boi para abate num hectare ou em 100 hectares? Né? Os cuidados sanitários, os cuidados de alimentação, os cuidados agronômicos são os mesmos. É claro que cada uma das propriedades, de acordo com o seu tamanho e com a sua região, elas precisam ter um olhar diferente. Elas têm necessidades diferentes. Mas nós precisamos, ter 2 secretários para cuidar disso, 2 chefes de gabinete, 8, 9, 10 diretores em cada uma, sendo que a agricultura é uma só. Então, nós poderíamos juntar a estrutura de governança e ter uma secretaria de agricultura que vai cuidar, como já tivemos, que vai cuidar dos pequenos e vai cuidar dos grandes, né? Se nós abrirmos o site do governo do estado e olhar lá as secretarias, vai aparecer que a governanta do Palácio do Piratini ela tem status de secretário. A governanta, eu não tenho nada contra as governantas, mas a pessoa que tem responsabilidade de manter a estrutura doméstica do Palácio Piratini funcionando, ela tem status de secretário. O chefe de gabinete do governador tem status de secretário. E quando tu tem status de secretário, tu passa a ter a estrutura que um secretário pode usufruir de equipe, de time. E será que é necessário, né? Então nós temos aí nós temos lá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, temos a Secretaria de Obras. Será que não poderia ser uma só? Porque o que cuida a Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Cuida de obra de pavimentação. Por que ela não poderia ser um departamento robusto, um departamento organizado da Secretaria de Obras, né? Então, com isso nós vamos tendo vários sombreamentos de interface das secretarias que torna o processo mais burocratizado, né?
Então, dependendo do assunto, tu precisa tramitar pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, depois na de Agricultura, depois na Procuradoria, depois tu tem que ir na Obras, e aí tu descobre que a obra vai ser feita lá na Secretaria a obra de pavimentação vai ser lá na Secretaria de Transportes. E aí todo esse tempo de burocracia e de sombreamento, isso custa dinheiro para o cidadão, né? Então nós temos aí N possibilidades de olhar, de reavaliar a própria UERGS, né? A Universidade Estadual. Eu acho que a Universidade Estadual ela tem um papel fundamental, principalmente com a carência de mão de obra que nós temos hoje no Estado e na qualificação. Agora, será que se nós fizéssemos um processo em que os professores da UERGS, de alguma forma, fossem absorvidos pelas universidades comunitárias e o Estado, ao invés de investir na manutenção de prédios, de toda a estrutura, o Estado comprasse vagas nas comunitárias, os estudos que nós temos é que custaria menos, porque nós usaríamos a estrutura ociosa das comunitárias, mantendo os cursos que existem na UERGS, mantendo os professores que estão na UERGS, sem mexer na estrutura, mas nós teríamos também uma otimização do investimento do gasto público, porque nós não precisaríamos mais gastar com a manutenção predial, estrutural da UERGS. Então, nós temos que começar a pensar o Estado um pouco mais fora da caixa ordinária, que nós somos acostumados, e achar os espaços onde nós vamos poder diminuir gasto para poder investir nas áreas fins e depois fazer com que o Estado custe menos para o cidadão poder pagar menos imposto. Deputado, nós abrimos o bloco falando sobre a questão infraestrutura, especificamente ligada às rodovias, a questão dos pedágios, das concessões. Como o senhor vê hoje outros desafios do setor logístico no Estado, né, que devam ser enfrentados para que o Estado tenha melhores condições de crescimento econômico, de desenvolvimento? Bom, esse é um dos principais gargalos, né? O Rio Grande do Sul, para mim, tem 3 gargalos que são são 4 gargalos, na verdade, né? Que é a infraestrutura, que aumenta brutalmente o nosso custo logístico, a carga tributária e a complexidade da matriz tributária que a nossa Secretaria da Fazenda apresenta diante dos outros estados, né? Nós temos uma dificuldade brutal também na questão do licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental é muito lento no Rio Grande do Sul, comparado com os outros estados, e muito caro, né? E o quarto eixo, além do ambiental, é que nós não temos, até hoje, um plano de irrigação para o estado do Rio Grande do Sul. Esses são os 4 eixos que, para mim, deveriam ser prioridade máxima absoluta de qualquer governante quando a gente falar em desenvolvimento, né? Bom, do ponto de vista da infraestrutura, para responder a tua pergunta objetivamente, o Rio Grande do Sul tem um aeroporto. Santa Catarina tem 3 ou 4 aeroportos já, né? O Rio Grande do Sul tem um porto. Santa Catarina tem 6 portos. O Rio Grande do Sul tem uma malha hidroviária única no Brasil e nós temos pouquíssimos quilômetros de hidrovias navegáveis. E ferrovias nem se fala. Então, do ponto de vista da logística e da infraestrutura, nós temos, enquanto Estado, que elencar prioridades nestes modais e resolver os problemas. Nós temos um polo turístico fantástico na Serra. Nós temos hoje ali a região das Hortênsias, Gramado, como um dos principais polos turísticos do Brasil. Teve ano que chegou a rivalizar com o Rio de Janeiro em número de turistas que visitaram. Bento vem crescendo muito com a questão vinícola e aí começa a criar um ecossistema ali de Garibaldi, Carlos Barbosa, São Francisco, Cambará. E nós não temos um aeroporto que chegue lá, né? Nós não temos um aeroporto para fomentar o turismo, ou nós não temos um aeroporto para ligar os polos de negócio, né? Como lá a região de Passo Fundo, Erechim, que são regiões altamente produtivas e ricas. Então, nós precisamos definitivamente, né, o Estado olhar, entender, né, quais são aqueles instrumentos ou elementos prioritários para o desenvolvimento do Estado, elencar ele num debate franco entre a sociedade, o governo e a classe produtiva e direcionar esforços.
Enquanto a gente fica discutindo sempre o macro, bom, precisamos ter mais aeroportos, frente parlamentar dos aeroportos na Assembleia, todo mundo fala que tem que ter aeroporto, mas isso não vira uma prioridade, a gente não vai conseguir sair do papel. Então nós temos que pegar os cálculos econômicos, a matriz produtiva do Estado, a condição de cada aeroporto ficando em aeroportos, por exemplo, e definir enquanto Estado qual é a prioridade. É o da Vila Oliva? Então é isso que o governo vai fazer. E aí vamos atrás de parceria público-privada, de recursos, de estratégia, e aí nós resolvemos um problema ali, né? Hidrovias a mesma coisa, dá para conceder as hidrovias, as ferrovias e tal, e as rodovias, bom, as rodovias, nós temos aí esse recurso do FUNRIGS, do Fundo de Reconstrução, que poderia ser utilizado para isso. Tem 3 bilhões de reais que estão no caixa para ser utilizado para melhorar as rodovias. Mas aí nós precisamos melhorar as rodovias do ponto de vista estratégico. Qual rodovia que nós duplicarmos vai trazer o melhor ganho de produtividade e competitividade para o nosso produtor, por exemplo? E aí vamos fazer. Não dá para o governo, que na minha opinião é o que vem acontecendo, se perder na distribuição da alocação desse recurso a partir da política. De chegar para o deputado da base e dizer, nós temos aí 50 milhões de pavimentação asfáltica e tu me indica aí 5 cidades que tu quer fazer, tu me indica 2 estradas, porque nós vamos resolver o problema de ordem no varejo, nós vamos resolver o problema pontual, mas nós não vamos resolver o problema de forma transformadora. E nós temos que resolver de forma transformadora para depois chegar nas coisas pontuais. Então acho que um pouco essa é a lógica que nós precisávamos inverter no Estado e que eu tenho defendido. Deputado, eu vou agora trazer um pouquinho de vivência para esmiuçarmos algumas das suas considerações. Eu venho de uma cidade do interior, Santa Maria, onde fiz a maior parte da minha carreira, me aposentei como servidor público, né? Atuei antes disso profissionalmente também em Santa Catarina, e aí já fiz algumas colocações. Primeiro, questão aeroportos. Nós só temos um aeroporto de fato, um aeroporto de estrutura só em Porto Alegre. Temos aeroportos menores no interior, alguns inclusive sendo ampliados. Agora, por esta minha experiência e vivência, eu sinto que falta também, por exemplo, o aeroporto de Santa Maria. Falta um voo, falta infraestrutura para voos maiores, mas aqueles voos regionais acabam sendo muito pouco frequentes por falta de demanda, né? Então eu vou empilhar aqui alguns questionamentos para lhe ouvir depois, né? Então, se dotarmos a cidade do interior com aeroportos de maior estrutura para receber voos maiores, quando hoje os voos menores regionais acabam, se colocam um voo à disposição, ele funciona durante algum tempo, daqui a pouco esse voo deixa de funcionar porque não existe demanda. Essa é uma questão. Portos, né? Temos o Porto de Rio Grande, se eu faço a comparação com Santa Catarina, eu acho que até pelas diferenças de litoral, né? Cogita-se agora, depois até nós gostaríamos de falar alguma coisinha a respeito da proposta do Porto de Arroio do Sal, né? Mas o nosso litoral também dificulta, né? Um porto em Arroio do Sal vai demandar uma enorme estrutura, um enorme de um investimento, né? Depois vamos falar um pouquinho, já vou embutir a próxima aqui, né? Já como bom santamariense apaixonado pela rede, pela história, pelo que representou a ferrovia no nosso estado. Tínhamos uma malha ferroviária excelente, né? Eu peguei sobre o tempo do transporte de passageiros, eu via de Santa Maria, Porto Alegre, ia de Santa Maria, Uruguaiana, de trem, né? E isso se perdeu. Hoje nós temos a rede ferroviária completamente sucateada, ainda depois das enchentes, o pouco que havia se foi também, mas me parece uma grande saída. Sem dúvida. Né? Tanto no sentido de construir novas concessões, né, que sejam efetivas, no sentido de recuperar a estrutura. O que vimos agora há pouco era caso de concessionária de transporte ferroviário que estava removendo
trilhos de um lugar para outro, justificaram que era por questões operacionais, alguns ramais desativados, enfim. Mas eu acho que falta e essa rede está aí se deteriorando, né? E por que também, né, o que nos falta para aproveitar mais as nossas hidrovias no sentido de investimentos, de infraestrutura, para se possa trabalhar modais rodo-hidroferroviários, né, hidroferroviários que barateiem a questão do transporte, né, e ajudem no desenvolvimento econômico. Eu lhe empilhei de problemas agora. Não, mas vamos lá, vamos descascar eles, vamos tentar destrinchar e acho que é muito legal a gente poder discutir sobre isso e trazer para a vida real e justamente acredito que a reflexão ela tem que ser feita diante deste cenário com todas as vocações, demandas, características sobrepostas para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, por exemplo, em relação aos aeroportos, acho que tu faz um desenho absolutamente preciso. Posso estar completamente equivocado nisso que afirmei. Não. Foi assim uma percepção, quase que percepção de leigo, mas com aquele olhar questionador de jornalista. Claro, né? Claro. E que o cidadão também faz esse questionamento. Claro que sim, e acho que foi absolutamente pertinente as tuas observações. Então, por exemplo, na questão dos aeroportos, o que tu traz é um fato, né, que os voos regionais eles têm se demonstrado limitados em virtude da própria demanda, né? Nós tivemos voo Porto Alegre-Torres, Porto Alegre-Canela e outros entre cidades do estado que não conseguiram se consolidar. Então, acho que uma primeira análise nesse sentido é o seguinte: qual aeroporto no Rio Grande do Sul tem capacidade, né, e tem que fazer uma pesquisa de mercado e tal, para sustentar uma operação? Se é que tem, né? Mas tudo indica que, por exemplo, o da Vila Oliva ou um aeroporto na Serra pode ter. Bom, então se esse tem, vamos organizar este. E enquanto este está se organizando e se consolidando, vamos estudar e entender o que nós poderíamos fazer para gerar a demanda nas regiões que não tem, né? O que justifica o voo de Santa Maria lá para Santo Ângelo ou para Passo Fundo, que são cidades que têm aeroportos menores e tal, e tentar entender o que poderia justificar a demanda ou não. Mas aí o Estado teria que trabalhar para estimular esta demanda. Então, identifica onde tem demanda, consolida, e aí vamos trabalhando os outros para gerar demanda, né? Então, acho que esse poderia ser um caminho na questão dos aeroportos, né? Na questão dos portos, eu também acredito que nós temos um porto de Rio Grande subutilizado, nós temos dificuldades lá, que precisa haver um processo de estímulo da região sul por todas as suas vocações. Agora mesmo nós perdemos uma concessionária de veículos elétricos, né, que não ficou, em parte porque não tinha tubulação de gás suficiente para atender a demanda deles lá naquela região, né? Então nós temos que pensar nessa infraestrutura também, porque eles queriam estar lá do lado do porto, porque o objetivo era produzir em grande parte para exportar. Mas nós temos uma outra situação que é o seguinte: o polo moveleiro de Caxias e parte da produção agrícola lá do norte do estado, eles não têm descido até Rio Grande porque é muito caro. Encarece ainda mais o frete. Então o que eles estão fazendo? Eles estão levando para Santa Catarina e a mercadoria sai por lá. O porto do litoral norte ele pode ser uma alternativa a isso, respeitando lá todas as questões ambientais, estruturais e etc. Há um interesse, né, de um investimento privado aí. Aí, claro, cabe ao Estado entender se tem segurança esse investimento privado, se tem consistência, identificar lá a região em que isso pode ser acoplado, e depois tem uma questão rodoviária que precisa ser superada, que tem que ter estrada que chegue, que dê condições de que as cargas cheguem ao porto. Mas é esse olhar estratégico que eu defendo que nós precisamos ter. Então, de novo, né, esse dinheiro do FUNRIGS, do Fundo de Reconstrução, né, que nós tivemos aí 14 bilhões, daqui um pouco esse dinheiro não poderia, parte dele, ajudar a financiar a duplicação de estradas que levem até o porto, se o porto for a ferramenta de desenvolvimento
adequada, eu acho que tem espaço para essa discussão. A questão ferroviária também, né? A questão ferroviária, nós temos inclusive aprovado na Assembleia uma proposta de emenda constitucional que permite que o governo do estado faça processos estaduais de concessão de alguns trechos. E aí nós temos que nos abrir e buscar parceiros, investidores que possam se interessar por isso, seja para transporte de passageiros, seja para transporte de carga, e começar de forma faseada, né? Às vezes me parece que nós ficamos aqui no estado mirabolando projetos que vai resolver o problema do dia para a noite, a solução ideal e perfeita. Isso não existe. Como tudo na vida, nós temos que ir faseando os processos, né? Então, se nós conseguir ajustar lá uma rodovia que hoje, uma ferrovia que hoje tem uma capacidade de escoamento lá de produção, nós conseguimos dobrar a capacidade dela, nós já avançamos. Se nós conseguirmos aumentar um ramal que possa conectar uma outra cidade a uma outra região, nós já avançamos. Então, trazer um pouco de objetividade no processo decisório, sabendo que nós precisamos evoluir de forma faseada, eu acho que isso pode nos ajudar muito, assim como na questão da hidrovia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Metroplan há 11 anos atrás. E a Metroplan ela tem um plano hidroviário fantástico para o Rio Grande do Sul, para transporte de passageiros, principalmente na região metropolitana, a partir do catamarã, que hoje está consolidado e consagrado nessa ligação Porto Alegre-Guaíba. E o projeto do catamarã, que existe hoje no governo do estado, ele liga, por um lado, até o polo petroquímico de Triunfo. E os estudos mostram que o custo econômico e ambiental é muito menor pelo catamarã do que dos ônibus que hoje fazem, né, o transbordo das pessoas de Porto Alegre até Triunfo. Né? Esse estudo está lá, está pronto. Por que a gente não conseguiu ainda levar isso adiante? Em relação ao próprio transporte público em Porto Alegre, esse catamarã ele pode navegar até o extremo sul da cidade, né? Então o cidadão pode sair lá do Lamy e vir ao centro de Porto Alegre de catamarã. Tem desenho, tem traçado, tem hidrovia que precisa ser ajustada para isso, não pavimentada, né? Mas ajustada, cavada e construída para isso. Mas isso precisa entrar num plano estratégico de desenvolvimento do estado, né? Eu acho que essa é a grande discussão que o Rio Grande do Sul deve fazer na frente. Eu também reconheço que nós tivemos um período muito duro, né, Larrea, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da condição do estado do Rio Grande do Sul nas últimas décadas, que não davam muita condição dos governos pensarem isso, porque não conseguia pagar nem o salário do servidor. Hoje o senhor vê esse quadro transformado? Acho que o senhor acredita que esse período tenha ficado já para trás na história, que essas dificuldades tenham sido, em parte, de certa forma, satisfatoriamente superadas? Eu vejo claramente que o governador Eduardo Leite ele conseguiu organizar esse processo para os 8 anos do seu governo. Nós tivemos 8 anos por várias razões, pelas reformas corretas que ele propôs, pelas privatizações, pelos recursos que infelizmente vieram em virtude do Covid e da enchente, infelizmente no sentido de não queríamos ter tido uma enchente, muito menos uma pandemia. Mas esses dinheiros, os recursos que vieram do governo federal, de uma forma ou outra, contribuíram, né, para um cenário em que foi possível construir um ajuste fiscal para este período. O governador não produziu uma transformação sustentada para o ano que vem já. Nós temos uma previsão de déficit para o ano que vem de 4,8 bi. Ou seja, agora na LDO que foi votada. Então nós temos uma situação preocupante, mas ela não é tão grave quanto lá atrás, quando o déficit era de 8, 10, 12 bi. Né? Então nós precisamos compreender, na minha visão, que o que vai fazer o Estado aumentar sua capacidade de ter recurso e promover um equilíbrio fiscal mais sustentável é o controle da despesa e o aumento da receita a partir da atividade econômica. E o aumento da atividade econômica vai se dar à medida que nós tivermos mais produtividade, mais competitividade, mais condição de todos os empreendedores pequenos, médios, grandes prosperarem, né? Porque aí a economia aumenta o giro econômico, aumenta a arrecadação de impostos. Então eu acredito que nós temos, né, mesmo que nós não tenhamos uma situação de segurança fiscal e que nós não viramos a página por um longo período, nós temos
um espaço para discutir o desenvolvimento que nós não tínhamos antes. E acho que esse espaço precisa ser preenchido por todos os agentes políticos, por todos os candidatos, agora os pré-candidatos ao governo do Estado, para que a gente possa efetivamente botar o que falta aí na estrutura, digamos assim, de governança do Estado, para que aí sim a gente vença um período mais difícil e possa fazer o Rio Grande do Sul prosperar de forma sólida, como Santa Catarina conseguiu, como o Paraná conseguiu, que eu acho que é o que falta a gente conseguir. Deputado, o senhor mencionou aí duas grandes tragédias, né, que passamos e sobrevivemos, estamos na luta ainda por reconstruir o Estado, né, depois da enchente, mas tivemos antes a pandemia também. E como o senhor vê, como o senhor avalia até aqui os esforços de reconstrução por parte do governo do Estado, os municípios também, que foram muito afetados, e o governo federal? Qual é a sua avaliação neste momento? Bom, primeiro que também não podemos nunca brigar com a realidade dos fatos, né? Nós nunca enfrentamos, né, uma pandemia da ordem como a qual enfrentamos e nunca enfrentamos uma enchente na dimensão do que enfrentamos. Então tudo isso foi absolutamente novo para a sociedade e para os gestores. Ao mesmo tempo, os recursos que o governo federal deveria enviar para o processo de amparo ao Estado foi enviado. Tanto o governo Bolsonaro na pandemia quanto o governo Lula agora enviaram recursos. O Estado teve acesso a recursos de uma forma ou outra, seja com recurso direto, seja com não pagamento da dívida e a criação, então, de um espaço financeiro para a construção do FUNRIGS, né? Eu acredito que as medidas essenciais, urgentes e primeiras para atender minimamente as pessoas, elas foram realizadas. Aonde reside algum grau de crítica da minha parte é agora uma lentidão para que nós possamos consolidar esse processo de reconstrução e talvez uma falta de olhar para o processo de reconstrução do ponto de vista econômico das famílias e das pessoas. Eram os dois próximos questionamentos que eu iria fazer, né? O primeiro deles, onde é que o senhor identifica o gargalo, né, na chegada desses recursos, aquilo que alguns setores sentem a demora, tanto a população quanto o setor produtivo. E o segundo, já vamos emendar aqui, já que o senhor entrou no assunto, né? A subcomissão de retomadas dos negócios também tem manifestado essas preocupações. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse um pouco delas. Perfeito. Eu acho que aí tá. Vamos começar por ela, então, que é a parte socioeconômica, né? E aí nós eu presidi a comissão de acompanhamento da retomada econômica dos negócios no Rio Grande do Sul. Nós ouvimos, né, empreendedores, entidades, prefeitos, vereadores, nas regiões mais atingidas do estado. Conseguimos pesquisas elaboradas pelo SEBRAE, pesquisas elaboradas pelas federações e tal. E o que nós constatamos, né? Que 30% das pequenas empresas atingidas pelas enchentes, elas hoje não conseguem faturar o suficiente para pagar a sua conta do mês. E nós estamos entrando no período em que termina a carência do não pagamento das parcelas do Pronamp para aquelas empresas que pegaram este financiamento. Ou seja, se as empresas hoje não conseguem pagar a conta do mês, entrando a parcela do Pronamp, vai pressionar ainda mais o caixa dessas empresas, o que pode haver um processo de quebradeira e atingir aí até 1/3 das pequenas empresas no Rio Grande do Sul. E tem uma diferença agora na retomada econômica e na retomada da pandemia. Na pandemia, as empresas pararam de operar, tiveram seus prejuízos, mas a estrutura física estava lá, o estoque estava lá, né? Agora, nas enchentes, as pessoas, os empreendedores perderam tudo. E os pequenos negócios, né, eles vendem também ou eles vendem de forma majoritária para a sua vizinhança, né? O pequeno mercado, a pequena costureira, a pequena borracharia, a pequena pet shop,
o pequeno confeitaria, a pequena loja de roupa, ela vende para o pessoal do bairro, só que o pessoal do bairro também foi atingido pela enchente, também está com muita dificuldade. Então nós temos um ciclo vicioso aí que vem penalizando ou dificultando a retomada dos negócios. Então nós fizemos com essa subcomissão uma série de sugestões que nós levamos a Brasília, levamos ao governo do estado, porque o problema hoje das empresas que foram atingidas é fluxo de caixa, é dinheiro rodando no caixa. Então que o governo possa avaliar de ampliar a carência do Pronamp, que o governo possa avaliar de fazer uma nova suspensão, não é isenção, é suspensão de alguns tributos para que as pequenas empresas possam respirar e poder dar a volta. O processo de retomada econômica, na nossa avaliação, baseado nesse trabalho, nessas pesquisas, ele vai ser longo, ele é diferente do processo de reconstrução física de fazer uma ponte. Tu fez a ponte está pronta, a vida segue embora. A retomada econômica ela vai ser lenta. E aí eu acho que o dinheiro precisa chegar e, inclusive, em alguns casos, precisa chegar sim a fundo perdido. Principalmente na região do Vale do Taquari, para os pequenos agricultores, nós temos lá 9 mil pequenos agricultores, 3 mil famílias de pequenos agricultores perderam tudo, inclusive a terra. Ou seja, a água levou a casa, o estábulo, os animais, a terra, a pedra, e esse cara vai ter que reconstruir o seu terreno. Agora, para ele reconstruir o seu terreno, ele vai ter que botar lá o assoalho, ele vai ter que botar terra, ele vai ter que fertilizar essa terra, ele vai ter que plantar. Isso é um ciclo que pode levar 5 anos. Como é que esse cidadão vive por 5 anos, sendo que ele tem a dívida das safras anteriores, né, se ele não receber uma injeção de recurso, né? Então, por isso que nós já temos, infelizmente, no Rio Grande do Sul, quase 40 produtores rurais que tiraram a vida a tamanho desespero. Então, acho que tem um gargalo muito grande aí no olhar para a retomada dos negócios e também nas obras de resiliência. Acho que nós precisamos acelerar o passo com projetos e contratações das obras de resiliência, porque a maioria ainda não saiu do papel. Deputado, o nosso tempo está encerrando e a conversa estava tão boa que nós não chegamos à metade da pauta que nos foi entregue pela produção aqui. Então eu vou pensar uma que outra, né, das várias perguntinhas. E aí vamos mais sucinto aqui na resposta também. É bom porque a conversa fluiu, né? Então, rapidamente, o senhor preside a Frente Parlamentar de Combate aos Maus Tratos contra os Animais. O senhor é veterinário, essa é uma questão muito pungente na sociedade. O que o senhor destaca pontualmente neste momento da sua atuação nessa frente? Bom, muito brevemente, né, essa é uma causa que eu acompanho por ofício, né, desde sempre. Eu sou neto e filho de veterinários. O meu avô criou na década de 40 com a Palmira Gobi, a Associação Rio-Grandense de Proteção aos Animais. Então essa é uma pauta presente na nossa sociedade, né, e que nós temos vivido nos últimos períodos, uma ampliação dos casos de agressão e maus tratos aos animais, e não só aos animais, né? E isto não acontece, isso que é importante, talvez o mais importante do que eu vou falar aqui. Esse aumento dos casos de violência contra os animais e os aumentos de feminicídios e os aumentos de crimes bárbaros contra crianças que nós estamos vendo, infelizmente, isso não acontece de forma dissonante, isto tem correlação. Muitas vezes os processos de agressão doméstica começam com os animais. Ou seja, nós temos um processo de agravamento da violência social, né? Então, nós tentamos, através da nossa frente parlamentar, fazer esta discussão e fazer essa intersecção, né, social e governamental, que a gente entenda que o lar que tem violência contra os animais, ele precisa ser monitorado, porque daqui a pouco pode ter contra os seres humanos. E nós temos, objetivamente, né, apresentamos alguns projetos de lei aí no que diz respeito à questão do crime contra os animais. O mais importante, ou mais relevante deles, eu diria que é um projeto que ele traz uma pena pecuniária ao agressor. Quando o agressor for identificado e comprovado, ele é obrigado a arcar com os custos de recuperação do animal e perde a posse do animal. Porque muitas vezes o agressor espanca, arrasta, queima um animal, o Estado fica com esse custo, e o cara segue a vida dele. Então, nós estamos trazendo isto e estamos fazendo uma grande campanha com blitz aí em cidades de conscientização da sociedade sobre o que é maus tratos, onde denunciar, que já tem legislação que implica penas, inclusive, de cadeia para maus tratos. Então, nós estamos trabalhando muito também na conscientização.
Para finalizar, deputado, vamos deixar um monte de coisa importante. Fica para a próxima, fora, fica para a próxima. Mas o senhor apresentou essa semana 2 novos projetos, gostaria que o senhor resumisse e que também nos trouxesse aquele que o senhor considera o maior legado do seu mandato. Bom, esses projetos que nós apresentamos essa semana, um foi esse que eu comentei, né, da questão da imposição pecuniária do agressor. Infrator, né? E eu trabalho e acredito muito na educação como forma de transformação, né? E os países que conseguiram vencer a questão do abandono, dos maus tratos, da crueldade do crime, eles sempre usaram 3 pilares, que é a conscientização, a punição e a castração, né, para fazer o controle de natalidade dos animais abandonados. E o outro projeto, ele age muito na educação. Eu tinha já feito uma lei, que hoje ela é lei no Estado, nós estamos trabalhando para fazer o primeiro projeto piloto, de colocar esse assunto nas escolas, deixando de acordo ou a cargo da área pedagógica da escola, que a gente não tem nenhuma pretensão de influenciar nisso, porque isso é área de especialistas, mas que a escola faça ou um painel, ou um seminário, ou uma atividade, ou coloque na disciplina de biologia, como a escola quiser, mas que abra uma janela para falar de abandono e bem-estar animal. E nós estamos acrescentando que na temática inclua também a questão dos crimes de maus tratos. Então essa é uma segunda lei que a gente está trabalhando a partir dessa semana. E acredito que o maior legado deste mandato, né, é o enfrentamento, né, aos abusos que o governo faz em cima do cidadão com a cobrança de carga tributária, imposto e taxa em excesso. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, né? Quando o governador ameaçou por decreto retirar os incentivos fiscais da cesta básica, que na prática é aumentar o imposto da cesta básica, eu fui o autor do projeto de decreto legislativo para assustar os atos do governador. Naquele período nós conseguimos vencer essa discussão, o governo não aumentou impostos e ao final do ano o governo inclusive arrecadou mais sem aumentar impostos, o que mostrava que tinha ali um desejo claro de aumentar a arrecadação, custe o que custar. E acho que o que materializa isso é o projeto da taxa de licenciamento, que foi aprovado por unanimidade, agora está vetado, mas nós vamos derrubar o veto, que acaba com uma injustiça injustificada em cima do cidadão gaúcho, que é a taxa de licenciamento que custa R$ 114 todo ano para o proprietário de veículo, por um documento que não é mais expedido. Deputado Rodrigo Lorenzoni, agradecemos a sua presença aqui no podcast Porto Alegre Oficial, né? E fazemos um convite para você que tem uma ideia, um projeto de podcast, de produção de conteúdo, contar com toda a expertise e a estrutura aqui do estúdio SZ na Rua dos Andradas, 860, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Ludwig Larré e agradeço a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.